Glória a Deus. Meus amados, vocês que estão aqui na igreja, quem nos acompanha pela internet, sejam todos bem-vindos no nome santo do Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar aqui em Marcos capítulo 13. Nós vamos meditar, irmãos, a partir do versículo 32. Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do verso 32. O subtítulo desse capítulo na minha Bíblia diz o seguinte, olha, o sermão profético continua, e aqui Jesus está abordando o tema que é a vigilância. Vamos entender isso segundo o que Jesus ensinou para aqueles que o seguiam, para os seus discípulos. Olha só, verso 32. Mas, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, e nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache o que, irmãos? Dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Façam o quê? Vigiai. Amém? Meus amados, nesse texto bíblico aqui, nessa passagem narrando mais um dia de Jesus com seus discípulos, com seus seguidores, a gente percebe que Jesus está abordando sobre um período, derradeiro da história da humanidade. Irmãos, e se vocês de repente não sabem, eu preciso falar uma coisa para vocês, embora eu não vou me aprofundar nisso, porque essa escatologia é uma coisa muito complicada, uma coisa muito profunda de se falar, não é tão simples de se falar, mas só para situar vocês na história da humanidade e na história de Deus. Quando Daniel, meu querido, ele teve a visão da estátua de Nabucodonosor, meu querido, cabeça de ouro, peito de prata, a cintura de barro, as pernas de barro misturado com ferro e depois uns pés de barro, meu querido, ali é a história, a cronologia da humanidade. E quando você estuda isso, irmão, você sabe que já passou a época da cabeça de ouro, que era a Babilônia, depois vieram os medos persas, um reino de prata ali, depois veio, meu querido, um reino misturado, que é onde tiveram os reis divididos, duas pessoas comandaram os impérios do mundo, e até nós chegarmos às pernas que eram o Império Romano, e você pode ver que as pernas são mais longas do que o tronco, meu querido, porque o Império Romano foi o império mais longo que teve na história. Irmãos, e nós estamos agora na época a última era, que é a dos pés de barro. Irmãos, isso é para você entender a cronologia da história que Deus narra. Daniel, alguns milênios atrás, descreveu toda a história da humanidade. E nós estamos na última fase, que é na última semana ali, que são os pés de barro, meu querido. E a gente está vendo o que está acontecendo no mundo, tá? Irmãos, eu precisaria de muito tempo para explicar para vocês o porquê que os pés de barro é a nossa época. Se eu parar aqui para falar com vocês, vocês vão ver cada detalhe que está acontecendo no mundo e vocês vão perceber isso, que os pés de barro é essa nossa era. Portanto, irmão, nós estamos vivendo os últimos dias na era cronológica de Deus para a humanidade. É por isso que Jesus ali, irmãos, ele está falando uma coisa muito importante para nós. Ele está falando justamente desses tempos futuros. Ele está falando dos últimos dias. Já que a nossa geração, meu querido, é a geração dos últimos dias, a gente precisa prestar muita atenção no que Jesus está falando. Porque, irmão, Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. Ele sabia, irmão, que não eram aqueles dias, mas ele sabia que estava perto de chegar o último tempo. E que nós precisaríamos, então, estar atentos ao que ele estava falando. E ele diz o seguinte, olha, daquele dia e hora, ninguém sabe. Portanto, o dia que Deus vai encerrar a história humana, vai trazer o juízo final, nós não sabemos. Nós não temos ideia. E Jesus, meu irmão, é tão tremendo, que Jesus ele fala, nem mesmo eu sei. Porque isso está no coração do Pai. É o Pai que vai decidir que hora, que tempo, que momento ele vai fechar a história da humanidade e vai trazer o juízo final. É com ele.
E aqui, irmãos, eu já preguei para vocês que eu acho interessante que durante a história da humanidade, muitos homens, teólogos, doutores e assim por diante, tentaram cravar o fim dos tempos, né? Vocês lembram? Até teve um filme famoso, 2012, lembra? Vocês lembram desse filme? Irmão, cravando que 2012 ia acabar tudo. Irmão, mas não é só dessa nossa geração, alguns séculos atrás também já tentaram fazer isso. Então, os homens estão sempre tentando dizer, o fim dos tempos é tal, meu querido, querendo cravar. Mas, irmãos, olha que coisa interessante, nem Jesus, que tinha a plenitude do Espírito Santo, que tinha uma intimidade profunda com Deus, nem ele mesmo sabia qual seria o momento, qual seria a hora. Porque isso está revelado, está guardado no coração do Pai. Irmãos, então, Jesus ele está dizendo, eu não sei, vocês também não sabem. É por isso que vocês precisam fazer uma coisa. Irmãos, e a palavra de ordem de Jesus é vigiar. Irmão, quando nós olhamos para a história da humanidade, nós chegamos aos nossos dias. Eu até estava conversando com o Sidney um pouquinho antes de começar o culto. Irmão, a gente percebe que a nossa alma, quando a gente começa a pensar sobre esse mundo, sobre, né, as circunstâncias desse mundo, a nossa alma ela vai se angustiando. Ela vai se afligindo. E aqui, irmão, talvez nem todo mundo, e aqui eu não estou falando para vocês que estão aqui, nem todas as pessoas, ou nem todos aqueles que se dizem ser de Cristo, talvez eles não sintam isso, porque talvez eles não estejam vivendo uma experiência real do reino de Deus e da vida com Deus. Porque, irmão, quando você vive uma vida verdadeira com Deus, uma vida no Espírito, uma vida na palavra, e você olha para esse mundo, ou respira o ar desse mundo, há uma agonia dentro da sua alma. Há uma agonia dentro de você. E isso é bíblico que eu te provo. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que houve um homem chamado Ló, que nós conhecemos, que era o sobrinho de Abraão, irmãos, e que por circunstâncias do que estava acontecendo entre os dois, para não ter briga, cada um foi para um lado. E o que o Ló fez? O Ló escolheu ir para as Campinas Verdejantes, que era Sodoma e Gomorra, que ele não sabia como era lá, mas ele foi, porque ele olhou apenas e tão somente os pastos verdejantes e a abundância de água, e ele foi para lá. Irmão, mas olha o que a Bíblia Sagrada diz no Velho Testamento e que Jesus citou no Novo Testamento. O Ló, ele afligia a sua alma todos os dias por ver a pecaminosidade daquela geração, porque a Bíblia diz que Ló era justo em Deus. Ou seja, por ser alguém justo, alguém que vivia em Deus, a alma dele se incomodava e doía com aquilo que estava acontecendo naquela geração. Era como se ele desejasse, irmãos, assim, era uma agonia tão grande que ele fala, é como se ele falasse assim, Deus, quando é que isso vai acabar para eu poder sair desse mundo? Para eu poder deixar esse lugar, né, tão corrompido, tão caído, tão destruído? Quando é, assim, até quando que eu vou viver respirando essa atmosfera de maldade, de violência, de egoísmo, de tantas coisas terríveis, Senhor? Até quando eu vou ficar aqui? E a alma entrava em desespero, querendo o reino, querendo estar com Deus, querendo estar com o Senhor. Quando você vai para o Novo Testamento, irmãos, você percebe a mesma coisa. Paulo ele chega a dizer o seguinte, olha meus irmãos, a minha vontade, o meu desejo ardente, era deixar esse tabernáculo, partir desse mundo e estar com o Senhor. Para mim seria muito melhor, porque o meu viver é Cristo, vida é Cristo, e eu queria já estar no reino, mas, por um propósito de Deus, eu ainda tenho que estar aqui nesse mundo. Irmão, ou seja, quando você vive em Deus e para Deus, quando você tem esse compromisso sincero com Deus, irmãos, você percebe que esse mundo aqui, ele está passando, porque a Bíblia diz que ele vai passar, e aqueles que fazem a vontade desse mundo também vão passar, mas quem faz a vontade de Deus permanece o quê? Para sempre. Então nós seremos salvos, quem fizer a vontade do Senhor. Então, há uma agonia, há um choque, há um confronto, né? Porque são duas coisas completamente distintas. Reino de Deus e mundo são coisas completamente opostas. Reino da luz e reino das trevas são coisas completamente opostas. E isso gera atrito. Eu tenho falado para as pessoas, irmãos, às vezes as pessoas falam assim, pastor, mas por que a gente, né, como cristão, por que acontecem essas lutas, essas batalhas na vida da gente? E eu disse, aquilo que Jesus tem declarado, irmãos, o mundo, porque nós amamos a Cristo, o mundo vai nos aborrecer, diz a palavra do Senhor. Tem hora, irmão, que se levantam lutas na nossa vida, embates, pessoas se indispõem com a gente que a gente nem sabe o porquê. Mas, na verdade, nós sabemos o porquê. É porque nós não somos desse mundo, meu querido. Nós somos de Deus e pertencemos a Deus. E nós estamos nos preparando para ir para o reino dos céus. Portanto, meus amados,
nós estamos percebendo que a história humana está chegando ao final. E cada vez, irmãos, quanto mais se aproxima do fim, Satanás ele tem trabalhado cada vez mais. Satanás ele tem se levantado cada vez mais, colocando, meu querido, os seus tropeços, suas tranqueiras. Irmãos, ele tem feito tanta coisa terrível para que a humanidade sofra, padeça cada vez mais. E nós, igreja, meu querido, se pudesse, Satanás arrastava também a igreja. Porque a Bíblia diz que, se possível, irmãos, ele enganaria até os escolhidos. Mas, irmãos, fiquem firmes na fé. Fiquem firmes no Senhor. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Fica firme na palavra. Porque nós estamos vivendo, meu querido, a última era dessa humanidade. E o que a gente está vendo? Cada vez mais as coisas se apertando, cada vez mais as coisas declinando, meu querido. E a gente precisa viver Cristo e em Cristo. Olha o que Jesus então diz para eu ir avançando com vocês. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém tem ideia, a não ser Deus, o Pai. Mas o que eu vou dizer para vocês agora, Jesus, aqui é Jesus falando, é que vocês precisam vigiar. É como se um homem, ele fosse deixar sua casa, e ele desse instruções para os seus servos, a obra, o trabalho de cada um, e depois então, ele mandasse o porteiro vigiar. Ele colocasse na porta e mandasse vigiar. E ele diz, vigiai, porque você não sabe quando o seu Senhor vai voltar. Meus amados, e aqui, para que a gente possa compreender um pouco mais o que Jesus está falando para nós e a gente avançar, vamos lá. Ultimamente, irmãos, nós estamos vendo cada vez mais guerras e ameaças de guerra, sim ou não? Não é isso que nós estamos ouvindo e vendo? Irmão, nós estamos vendo cada vez mais pestilência se levantando no mundo. Acabamos de sair de uma pandemia terrível, acabamos porque faz pouco tempo, foi esses dias. Irmão, agora já tem notícia de um outro vírus pior do que aquele da Covid. Irmãos, as notícias não são nada boas. Isso nesse campo. Quando você começa a olhar, meu querido, e ouvir as notícias do que está acontecendo no mundo, pertinho de nós, às vezes distante ou não, a gente está percebendo, irmão, que há um levante no mundo de violência, a violência crescendo cada vez mais no mundo, sabe? A maldade, a crueldade, mortes, roubos. Irmão, essas coisas se avolumando cada vez mais. Sabe, a gente percebe, irmãos, como a Bíblia Sagrada diz que Satanás, por saber que ele tem pouco tempo, olha o que diz Apocalipse, Satanás ele sabe que ele tem pouco tempo, o que ele faz? Ele está apertando o passo. E por que ele está fazendo isso, irmão? Porque ele quer levar a humanidade ao desespero, mas principalmente, irmão, não se esqueça disso, o alvo principal de Satanás nesse mundo é a igreja de Cristo, são os crentes, aqueles que creem. Porque, irmão, a estes, ele quer derrubar, meu querido. E como que Satanás faz? Satanás, irmãos, ele tem um método que é bastante conhecido. Satanás, ele manipula a sociedade. Ele manipula essa sociedade, manipula essa geração. Ela manipula o sistema do mundo. Satanás manipula todas essas coisas. E ele vai trabalhando, meu querido, e oprimindo. Para quê? Para nos levar a um estado de desespero tão grande, a um estado de indignação tão grande, para nos fazer perder a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Porque, irmão, nunca se esqueça, o que a humanidade mais pergunta? O que os homens mais perguntam quando eles veem violência, quando eles veem maldade? Se Deus existisse, essas coisas não aconteceriam. Não é isso? Irmão, Satanás ele aumenta a opressão e a luta para levar as pessoas a descrer de quem? De Deus. Porque afinal de contas, irmão, vamos fazer um exercício de reflexão? Se Deus é criador de todas as coisas, e se Deus é tão bom como Ele diz ser, e se Ele ama a sua criação como Ele diz amar, como é que pode haver pessoas morrendo, de tantas coisas, de violência, de fome, de pestes? Como é que pode haver tudo isso? Como é que esse Deus está vendo tudo isso, todos os dias, pessoas, inclusive inocentes, descendo a matança e não fazer nada? Irmão, essas dúvidas e essas indagações são levantes de Satanás, para que as pessoas descreiam de quem? De Deus. Porque, irmão, parece incoerente, não parece? Parece incoerente. Irmãos, e tudo que o maligno quer é que a gente perca a nossa fé. É por isso, irmão, que talvez você que está aqui nessa manhã, você já passou por isso, eu já passei, porque eu não sou diferente de vocês.
Tem hora, irmão, que a gente passa por certos estreitos que a gente se sente abandonado. A gente pergunta, cadê Deus? Cadê o Senhor? Cadê o Deus que me ama? Cadê o Deus que diz que cuida de mim? Agora, irmão, presta atenção nisso. Isso, meu querido, é algo, pastor, mas é pecado sentir isso? Não, muito pelo contrário. Isso mostra que você está vivo? Isso mostra que você tem sentimentos? Isso, irmão, mostra a sua humanidade. Presta atenção nisso. Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário, tem uma parte da crucificação de Jesus que é interessante, nisso que nós estamos falando. Ele está na cruz do Calvário. E de repente as pessoas ouvem ele falar assim, ó, Eli, Eli, lama sabachthani. O que ele disse? Deus meu, por que me desamparaste? Por que Jesus está dizendo isso? Por quê? Porque naquele momento ele se sentiu o quê? Abandonado por Deus. Parecia que naquele momento angustioso ali na cruz, de dor, de sofrimento, né, de tanto escárnio, de tanta coisa, parecia que naquele momento Deus resolveu se ausentar, abandoná-lo sozinho, deixá-lo sozinho. E Jesus então expressa a dor de alguém que está sentindo a ausência de Deus, a ausência do Pai. E ele diz então, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? E até alguns disseram, olha lá, ele está clamando Elias. Não, ele estava expressando, meu querido, que a agonia estava tão grande que ele estava se sentindo como se Deus tivesse abandonado. Irmão, você já se sentiu assim? Já passou por isso? Ou quem sabe, esteja se sentindo assim nesse momento. A palavra de Deus diz, irmãos, que Deus nunca desampara aqueles que servem a Ele. Às vezes o inimigo, meu querido, ele quer manipular os nossos sentimentos através dessas circunstâncias. Às vezes você perde um emprego, um trabalho, é uma coisa que dá errado, é um relacionamento que finda, né? É um inimigo, um amigo que se torna inimigo. E tudo isso para mexer com a tua fé, com a tua espiritualidade, com a tua, né, firmeza em Deus. Porque o inimigo quer derrubar você da fé. Ele quer destruir a sua fé, ele quer destruir a sua espiritualidade. Porque tudo que Satanás quer, irmãos, como ele tem pouco tempo, e a Bíblia nos mostra, é arrastar o máximo possível de pessoas com ele. Irmão, tudo isso que a gente vê acontecer, né, no meio cristão, no arraial gospel, sabe que choca muitas vezes, né, os que estão de fora, os que estão de dentro? Irmão, tudo isso Satanás faz. Lembra que nós aprendemos esses domingos atrás? No meio do trigo também é plantado quem? Irmão, tem os infiltrados. Satanás também tem seus servos, irmãos. E às vezes eles se infiltram no meio da igreja. Pedro fala, irmãos, que eles são como nódoas no nosso banquete. Eles são cisternas sem águas, nuvens sem águas. Irmãos, eles estão no nosso meio. Sabe para quê? Para causar dano, para causar indignação, para causar um monte de coisa, para que aquilo mexa tanto com a gente, que a gente seja desestabilizado e a gente perca a nossa cadência em Deus. Irmão, eu vou falar para vocês aqui, vocês sabem que eu já estou há quase 30 anos no Evangelho, 30 anos no Evangelho, aliás, 30 anos, irmãos, não é quase não, 30 anos no Evangelho. Meus amados, e eu já vi ao longo da história acontecer exatamente isso. Pessoas que estavam bem, estavam de pé, mas de repente, meu, Satanás usou um vento, Satanás usou uma circunstância dentro da casa de Deus, na obra de Deus, que fez com que essas pessoas perdessem aquele entusiasmo pelas coisas de Deus, aquela alegria pelas coisas do Senhor. Irmão, nunca se esqueça de uma coisa. Você é servo de Cristo, você é servo do Senhor. E nesse texto que Jesus está pregando para nós, eu vou chegar lá ainda, mas eu já quero dar uma pincelada aqui. O Senhor vai te cobrar naquele dia, como servo. Ele vai te cobrar, meu querido, por aquilo que Ele te entregou. Nunca se esqueça da parábola dos talentos. Porque, irmão, talento não é só a questão dos dons, porque a gente acha, irmão, que a parábola dos talentos é só em relação a dons. Ah, se você sabe tocar, você tem que tocar para o Senhor. Se você sabe cantar, você tem que cantar para o Senhor. Se você sabe fazer, você tem que fazer para o Senhor. Irmão, não é só sobre dons. Quando você pega a questão dos talentos, irmão, o que é talento? É o Senhor investindo a capacidade, a habilidade do Espírito Santo para você, perante esse mundo, servir ao Senhor, dar testemunho dEle, levar a mensagem do Evangelho aos perdidos, orar pelos enfermos.
Esse é o talento, meu, que ele está dando. É que a gente resume, a igreja aprendeu a resumir talento somente a dons específicos. Não, meu querido. A Bíblia Sagrada diz, no livro de em Coríntios, né, que o Senhor, né, o Espírito Santo, ele nos dá dons, ou seja, capacidade, habilidade, ferramentas, para que a gente faça a obra que Deus confiou a nós. E ele está dizendo, pega o talento que eu te dei, vai multiplicar. Então, aquilo que eu te entreguei, usa isso para multiplicar, vai ganhar almas. Vai falar do amor de Deus, prega o Evangelho. Ah, pastor, mas eu trabalho, no seu trabalho prega o Evangelho. Viva o Evangelho, porque até esses dias atrás nós nos lembramos, irmão, que a maior pregação é o nosso viver Cristo Jesus. Sim ou não? Lembra? Cartas vivas de Cristo. Porque também não adianta eu falar uma coisa e viver outra. Tem que haver coerência. Então viver Cristo é até mais importante, né? Eu vou usar essa expressão, mas para você entender, viver Cristo é mais importante do que você falar. Assim como aqui ele está falando para olhar, vigiar, para depois vigiar e depois orar. A sequência de Jesus. Então, viver Cristo, né, manifestar Cristo, para que você seja uma carta viva, e então, meu querido, esse talento, esse dom que Deus te deu, essa unção que Ele te deu, cumpra o propósito para o qual Deus te levantou em nome de Jesus. E Satanás, irmãos, por ele saber que você é um vaso nas mãos do Senhor, ele está tentando de tudo para esfriar você, para entristecer você, para tirar você de circulação. E aí, irmão, você vai lembrar de uma coisa interessante. Um dia Jesus, ele chega para Pedro e fala assim, né, o Pedro está lá, irmão. O Pedro era aquele que, eu fico imaginando Pedro, irmão, pelo que eu leio na Bíblia, eu fico imaginando Pedro que é aquele assim, que quando estão sentados à mesa, ele é o que fala. Ah, isso aqui, ó João, ó, o Tiago, aquele dia que estava pensando, sabe aquele falador? Aquele descontraído? Eu imagino Pedro assim, irmãos, e Jesus? Jesus era alguém interessante. Jesus, me permitam aqui, irmãos, Jesus era alguém que ele tinha por hábito fazer o quê, irmãos? Ficar o quê? Ó. E o quê? Irmão, Jesus está na dele, o Pedro, não sei o quê, porque eu sou, porque eu faço, porque eu aconteço. Irmão, daqui a pouco Jesus faz assim, ó. Pedro, oi mestre, pois não. Deixa eu dizer uma coisa para você. O quê? Satanás vos pediu para vos cirandar que nem trigo. Como, mestre? Como que é o negócio? Satanás está querendo cirandar você que nem trigo. Sabe quando põe o trigo lá no pilão para bater, para virar pó? Farinha? Satanás está querendo fazer isso com você. Sério, mestre? Imagina comigo? Logo comigo? Sim, com você. Sabe por quê, Pedro? Irmão, eu vou ampliar um pouquinho aqui, mas dentro da palavra, tá? Sabe por quê, Pedro? Porque Satanás sabe que a hora que você for cheio de espírito, com esse ímpeto que você tem, você vai falar dele e multidões vão se converter. Satanás está querendo abortar o plano de Deus na sua vida. E por isso ele está querendo esmiuçar você, ele está querendo espremer você, ele está querendo tratar você de tal maneira que você pule fora. Já viu banana, irmão, né? Banana que você aperta assim, ou não? O que vai acontecendo? Ela vai subindo até pular fora da casca. Irmão, Satanás ele quer, sabe, espremer a igreja, espremer o crente, até o crente pular fora. Eu não aguento mais, chega. Que mundo de hipocrisia. Você vai para a igreja, vai ter paz, não sei o quê. Irmão, ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Irmão, tem gente que acha o seguinte, tem gente que tem um pensamento errado da igreja. Eu já falei para vocês, irmão, que a igreja é perfeita, grave isso aqui no seu coração. Pastor, por que a igreja não é perfeita? Porque se ela fosse perfeita, ela não estaria aqui. Irmão, a igreja perfeita, presta atenção, a reunião da igreja perfeita é aquela quando nós nos encontrarmos com quem? Com o Senhor, porque tudo terá passado. Mas, irmãos, essa igreja, esse ajuntamento humano na terra será sempre, pasmem, vou entristecer vocês, será sempre imperfeito. E por quê, irmãos? Lembra? Porque o ajuntamento da igreja é um ajuntamento de ser humano. E onde tem ser humano? Tem problemas, diferenças, divergências e tudo que você possa imaginar. Portanto, irmão, não espere ter aqui na terra uma igreja perfeita, porque não haverá, não haverá. Irmãos, e aqui, por favor,
eu não quero ser um pastor, né? Aquele tipo de pastor que parece que não liberou geral, não. Tem coisas muito graves que não devem existir. Mas eu estou dizendo, irmãos, coisinhas, sabe? Coisinhas que vão gotejando e vão cansando, sabe? Aquele gotejar contínuo. Sabe essas coisinhas, irmãos, sempre vão acontecer. Esses dias o Espírito Santo me levou a pregar para vocês, irmãos, quem é surdo como meu servo? Quem é cego como meu servo? Irmão, e a gente está vivendo um tempo que a gente tem que aprender a fechar o quê? E fechar o quê, irmãos? E principalmente? Lembram? Irmão, esse é o tempo. Mas não. Às vezes, irmão, nós não vigiamos, deixamos certas coisas entrar no ouvido, pior, irmão, que não sai por aqui. O que acontece? Desce para cá. E a gente fica o quê? Fermentando. Mas por que isso? Por que fulano? Não, porque Beltrano. E a gente começa, irmão, porque essa situação. Aí começa a fermentar. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento. Daqui a pouco, irmão, sua fé, sua esperança, sua alegria, sua paz, tudo está contaminado por aquilo que você deixou entrar no ouvido, entrar pelo coração e descer para o seu coração. Irmão, Tiago disse para nós, eu preguei esses dias, de onde vêm as guerras entre vós, os problemas entre o ser humano, por um acaso não é das suas vaidades, suas vontades, seus desejos, está escrito. Ou seja, a gente vai deixando essas coisas fermentar, essa nossa natureza nos dominar, Satanás mexer com a nossa natureza, e quando vê, irmão, os problemas estão aí. Irmão, é tempo de nós, meu querido, sermos pessoas prudentes, vigilantes. Jesus está dizendo, é tempo de você vigiar. Irmão, e eu não conheço outra maneira de vigiar que não seja no ouvir, no ver e no quê? Falar. Porque esses são os caminhos, irmãos, pelos quais a gente se relaciona com tudo. E nós precisamos vigiar. Eu gosto de um texto bíblico em Provérbios, irmãos, que diz que os homens se enredam pelas suas palavras. Olha o que a Bíblia diz, no muito falar não falta transgressão, quem muito abre a sua boca tem perturbações. Então, irmãos, se policia um pouquinho mais, vigia um pouquinho mais no que está saindo da sua boca, até porque, irmãos, presta atenção nisso, não só pessoas podem usar o que você diz, mas não se esqueça que no mundo espiritual também o adversário da sua alma usa o que você fala contra você mesmo. Eu acho interessante, irmão, lê Zacarias capítulo 3. Já falei para você do sumo sacerdote de Josué. Irmão, sumo sacerdote, ele era o líder espiritual no tempo dele. A Bíblia diz que ele foi diante de Deus orar. Olha que coisa interessante, o mundo espiritual. A Bíblia está relatando para nós. Ele vai orar, Deus. Olha o que a Bíblia diz. À sua direita estava Satanás para se opor a ele diante de Deus. Olha que coisa, irmão. Olha o que Satanás estava fazendo lá. Ô, Senhor Deus, ele está orando aí, mas o senhor não pode ouvir ele não, tá? Porque ele está com vestes sujas, ou seja, ele está fazendo coisa que não devia fazer, falando o que não devia falar, se comportando como não devia se comportar. Então o senhor não pode ouvir, porque é a sua palavra, então o senhor não pode ouvir. Irmão, o que Deus teve que fazer? Quem lembra? Deus teve que tirar as vestes sujas, limpar Josué no mundo espiritual, ou seja, o que Deus está fazendo? Usando de misericórdia. Irmão, olha como a misericórdia de Deus é importante. Esses dias eu ensinei vocês aqui que nós temos que orar e pedir misericórdia de Deus por nós, por causa das nossas imperfeições. Porque, irmão, olha só, a brecha do sacerdote Josué estava fazendo com que Satanás, no mundo espiritual, dissesse para Deus. E Deus, irmão, você sabe, eu já falei para vocês. Deus, ele não pode passar por cima do quê, irmãos? Do quê? Da palavra dele. Porque senão, irmão, Deus não pode ser confiável. Porque se você tem uma lei, uma norma, e ela muda, irmão, ela não é confiável. No Brasil a gente conhece isso como insegurança jurídica. Não tem lei, é o achismo. Então, dependendo de quem, aplica-se tal coisa. Então você tem uma insegurança. Ou seja, Deus, irmãos, ele não passa por cima da palavra dele, porque ele precisa ser confiável. Então o que ele disse é, e acabou. Eu sou Deus, não mudo, disse ele. Então, ele precisa ser confiável, a palavra dele ele não passa por cima. Aí Satanás, sabendo disso, olha o que ele faz. Você vai orar? Vai? Vou. Mas olha como você tem andado, eu vou lá, espera aí que eu vou lá. Quando ele se apresenta diante de Deus, Satanás vai junto. E Satanás só lembra a Deus, Deus, lembra da sua palavra, o senhor não pode ouvir ele não.
Esse homem está falando coisas, fazendo coisas dignas de morte. Aí Deus falou assim, eu sei quem ele é. Eu sei o que ele tem feito. Mas eu vou usar de misericórdia. E vou limpá-lo. E aí Deus manda o anjo ir lá, irmão, tirar a mitra dele, a capa dele, tudo. Limpá-lo. Deus dá vestes novas. É interessante. Você pode ler o texto. Aí Deus fala assim, ó, aí Deus olha para Satanás e fala assim, e agora? Esse aí não é um tição tirado do fogo? O que é um tição tirado do fogo, irmão? O que é um tição? Irmão, vocês nunca fizeram churrasco, irmãos? Pastor, meu churrasco, a minha grelha é elétrica. Ô, irmão, que é isso, irmão? Isso não é churrasco, irmão. Churrasco é na brasa. Mas vamos lá. Irmão, o que é um tição? O que a gente põe para acender fogo? Carvão, a lenha. Irmão, pega um carvão para você ver. Se você pegar um carvão, o que acontece? Com a sua mão. Se você passar ele na roupa. Se você encostar na parede. Perceberam isso? Por que Deus está dizendo que Josué, o sumo sacerdote, é um tição tirado do fogo? Porque, irmão, presta atenção. Isso aqui é terrível. O pecado, irmãos, a transgressão contra Deus, a rebeldia contra Deus, ela é tão terrível que tudo que você faz está manchado pelo quê? Pela sua infidelidade a Deus. É como se Deus não pudesse receber. Está entendendo isso aqui? Mancha tudo. Tudo que você põe a mão está manchado, está marcado. Sabe, irmãos? Por isso, irmãos, que quando Deus olha, é por isso que nós precisamos tanto da misericórdia de Deus, irmão. Porque, veja bem, o que eu estou dizendo para você? Nós somos perfeitos? Somos? Não. Irmão, se não é a misericórdia de Deus, nós não podemos nem sequer orar a Deus. Mas é a graça dele, a misericórdia que completa a nossa imperfeição e faz com que a gente seja aceito na presença de Deus. Jesus está falando assim, olha, vigiem. Eu estou trazendo um tempo para vocês de graça. E aqui graça, o favor imerecido. Então não desperdice essa oportunidade que eu estou dando para vocês, porque vocês não eram nem dignos de chamar Deus de Pai. Vocês não eram nem dignos de ser recebido na presença dEle. Vocês nem sequer podiam entrar no santuário de Deus. Mas olha o que vai acontecer. O véu vai se rasgar. E onde antes vocês não podiam entrar, vocês vão entrar. E vocês que não eram filhos, vão se tornar filhos. Então não desperdicem essa oportunidade. Irmãos, e tudo que o maligno está querendo fazer é que você desperdice a oportunidade que você recebeu de ser filho de Deus. Então ele vem oprimindo, ele vem perseguindo, ele vem fazendo uma série de coisas. É por isso que Satanás queria cirandar Pedro, porque estava vendo quem Pedro seria no futuro. Olha o que Jesus falou, irmão, só para complementar isso de Pedro. Pedro, Satanás pediu para vos cirandar como trigo. Olha o que Jesus falou, mas eu roguei por você ao Pai. Eu estou intercedendo por você. Satanás não vai destruir, não. E olha Jesus complementando ainda, ele fala assim, ó, e tu, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos na fé. Olha o que Jesus está falando. Pedro, Satanás quer te destruir, por quê? Porque ele sabe que você vai ser um vaso nas mãos do Senhor, que você vai ser usado para confirmar os seus irmãos na fé, e é interessante, né? Confirmar os seus irmãos, né? Porque Pedro era judeu e ele de fato pregou para os judeus e Paulo foi para os gentios. Irmão, às vezes as pessoas, por que isso, por que aquilo? Não, irmão, tudo é um propósito de quem? De Deus. E aí, irmão, Pedro pregou então para os judeus, meu querido. E aí, Jesus falou, tu vai confirmar, ou seja, confirmar, afirmar, alertar teus irmãos a permanecerem na fé, a vigiar, a guardar aquilo que receberem. Irmãos, então, a gente percebe que Satanás ele estava tentando de todos os meios tirar Pedro de cena. E você pode perceber, irmão, que quando Jesus foi preso, irmão, Satanás trabalha o medo, né, em Pedro de tal maneira que ele vai lá e rejeita Cristo, né, ele rejeita, porque ele acaba ofendendo Jesus Cristo, ele acaba dizendo para as pessoas que não o conhecia, sendo que antes ele tinha dito, eu vou te dar minha vida, Jesus, eu vou dar minha vida por ti, e agora ele está negando Jesus, se esquentando no fogo dos pecadores, meu querido, e longe de Jesus. E Satanás queria trabalhar uma coisa que se chamava o quê? Sabe quando a consciência está pesada? Sim ou não? Satanás queria oprimir e deprimir Pedro. Seu traíra, seu traidor. Você falou que até o fim, olha aí, se abandonou ele. Irmão,
Presta bastante atenção nisso aqui. Pastor, existem muitas pessoas que estão afastadas do Evangelho. Pastor, tem pessoas que têm vergonha de voltar. Deixa eu aproveitar que nós estamos falando para a internet aqui também, com a internet, e dizer para o seguinte, seja aqui na igreja, seja onde for. Você pode ter ido longe demais, se afastado demais. Mas Deus está sempre como o pai do filho pródigo. De braços o quê? Abertos. E tudo que o pai mais quer é que você o quê? Que você o quê? Volte. Ai, pastor, mas eu fui longe demais, eu me sujei, me lambuzei, me envolvi com pecado, com as coisas mais terríveis. Tranquilo, Deus vai tirar suas vestes sujas e te dar vestes novas, como Ele fez com o filho pródigo em nome de Jesus. Porque o Pai te ama. Não importa, irmão, uma vez eu preguei, eu vou relembrar dessa pregação, porque faz muitos anos, isso tem 17 anos que eu preguei essa mensagem, presta atenção nisso aqui. Uma vez que você é filho, você nunca deixará de ser filho. Amém, meu querido? Um filho pode deixar a casa do pai, pode ou não pode? Um filho pode dizer que não ama seu pai, sim ou não? Sim ou não? Um filho pode se afastar de seus irmãos, família, sim ou não? Mas, irmão, ele deixa de ser filho? Ele deixa de ser filho? O pai deixa de olhar para ele como filho? Não. A mãe deixa de olhar para ele como filho? Não, porque saiu deles. Uma vez, eu falei, existe ex-marido, ex-esposo, mas não existe o quê? Ex-filho, não existe ex-filho. Eu vou lá ver meu ex-filho. Irmão, uma vez que você é filho de Deus, você está selado e marcado. Você está marcado, irmãos, por Deus. Irmão, você pode se desviar. Você pode ir aonde você for. Você pode se esconder. Os olhos de Deus estão olhando, ali está meu filho. Ah, ele me viu, vou esconder ali. Lá está meu filho. Você pega o Salmo 139, eu acho tão lindo o Salmo 139. O salmista fala assim, se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, o Senhor está lá. Ele falou, se eu me esconder nas trevas, as trevas e a luz do meio-dia para o Senhor é a mesma coisa. Não tem. Para onde eu vou me esconder? Aonde eu irei, Senhor? Irmão, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Deus está te esperando. Se você foi longe demais, se você se afastou, não importa o que aconteceu, pastor, mas, irmão, olha, lembra do filho pródigo quando ele volta? Isso que é interessante. O filho pródigo fala assim, ó, eu estou querendo voltar, mas estou com a vergonha tremenda. E agora, como que eu volto? Aí ele começa a ensaiar. Já viu que ele começa a ensaiar? Deixa eu ver. Quando eu chegar lá, eu vou dizer, Pai, pequei contra ti, contra os céus. Deixa eu dizer para ele que... eu vou dizer para ele que eu não sou mais digno de ser filho, que agora ele pode me tratar como servo, não precisa mais me dar meu quarto de volta, mais nada, que eu não tenho direito a mais nada. Só de eu comer o pão que ele dá para os servos, já está bom. Eu vou dizer isso para ele. Ele ensaiou, irmão. Tem muita gente que está longe, irmão, que está assim. Eu vou voltar, mas o que eu vou dizer para Deus? Irmão, só vem. Só vem. Só se lança nos braços de Deus. Porque na hora que o filho está chegando, irmão, que ele vê o pai, um corre para o outro, né? E aí se abraça e se beija. Aí quando ele vai começar a falar, Pai, eu quero dizer que eu pequei contra os céus, pequei contra ti. Filho, para. Servos, vem aqui depressa. Tira essas vestes sujas, tira tudo aqui, prepara o banho dele, olha, dá as vestes novas para ele, dá a mitra limpa para ele, dá chinelos novos para ele, tudo, e pega o anel de honra, e ele vai se assentar mesmo. Já prepara o bezerro cevado, lembra do bezerro cevado? É aquele que é alimentado num lugar, irmão, onde o boi não se movimenta para não criar o quê? Músculo, não endurecer a carne. É o melhor, irmão, aquele que a carne dele derrete. Ele falou, vai lá, pega o bezerro cevado, porque hoje é dia de banquete, é dia de festa. Porque esse filho estava perdido e foi achado. Meu querido, e todos começam a se alegrar. Porque o que estava perdido voltou, meu querido. Irmãos, isso é Deus. Você está entendendo que você nunca deixa de ser filho? Deus te ama. Mas, irmão, só que tem um detalhe, não demora não.
Não demora, não. Porque quanto mais tempo você passa longe de Deus, irmão, e por favor, longe de Deus, não é longe, meramente longe de igreja, não é isso. Longe de Deus, irmãos, é deixar uma vida, de viver uma vida na palavra, de viver uma vida em Cristo, de viver uma vida em comunhão com Deus, uma vida de comunhão com os irmãos, porque a igreja também é importante. Já falei isso aqui para vocês em várias pregações. Então, irmãos, quando a gente vai se embriagando com esse mundo, se envolvendo com esse mundo, e cada vez mais com as coisas do mundo, e aqui, irmão, eu sei que às vezes a gente é repetitivo, mas é importante repetir algumas coisas aqui. Pastor, mas como assim se envolver com o mundo? Lembra, irmão, nem tudo que tem no mundo é pecado, só que tem coisa que não sendo pecado se torna o quê? Nós fazemos dela pecado, por quê? Porque elas rompem, ou nos atrapalham, ou nos impedem de viver uma comunhão ou obedecer à voz de Deus. Então se torna pecado. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acaba fazendo coisas que não são pecado, mas para nós espiritualmente se tornam más. Por quê? Porque aquilo está nos impedindo de buscar, de servir ou de fazer as coisas para Deus. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Irmão, onde está o tempo para servir a Deus? O que está consumindo todo o seu tempo que você não tem tempo para buscar Deus, buscar uma palavra, vir orar com os irmãos? O que está acontecendo? Por que não tem esse tempo? Por que tem essa lacuna na sua vida, na sua semana, no seu mês? Por que tem essa lacuna? Por que esse espacinho para Deus está lá, meu querido, não existe? O que está acontecendo? Irmão, uma vez eu falei para as pessoas, e eu falo sem medo de errar. Sem medo de errar. Quando nós, irmãos, começamos a nos afastar do corpo de Cristo, isso é indicação de que alguma coisa não está bem com o nosso relacionamento com Deus. Não, pastor, é com a igreja, eu continuo crendo em Deus. Irmão, vamos lá. Igreja é corpo. Igreja não é membro. Igreja é corpo. Eu estou cansado de falar isso aqui para vocês. Igreja é corpo, não é membro. Cristo, a cabeça, está ligada ao corpo. Não está ligado ao membro. Amém, meu querido? Vou dar um exemplo para vocês. Lembra o exemplo que eu dou? Presta atenção. Membro, certo? Corpo, membro. Irmão, cortei meu dedinho aqui, ó. É um membro. Larguei ele aqui, ó. Se eu voltar daqui um mês, o que aconteceu com esse membro? Pastor, tá cheio de poder, vivo andando sozinho, que nem o tio Chico lá da familiada. É o tio Chico, né, com a mãozinha? É isso? É isso? É o tio Chico? Não, a mãozinha, a coisa? Tio Chico é o careca, né? Olha, irmão, eu tô bem de familiada, mas, hein? A mãozinha lá. Pastor, ó, virou uma mãozinha, tá cheia, andando por aí, é isso? O que vai acontecer? Morto. Podre. Pastor, o senhor está inventando esse negócio aí. Não, é bíblico. O corpo, ele só é corpo, irmão, ele tem vida quando ele está ligado, todos os membros ligados pelo auxílio de todas as juntas. Isso é corpo. Amém, meu querido? Irmão, vamos lá, você quer meditar mais? Vale de Ossos Secos. O que acontece com o Vale de Ossos Secos? Antes era um corpo, era ou não era? Depois virou o quê? Ossos sequíssimos, tudo espalhado. Irmão, presta atenção. Qual foi a primeira coisa que Deus mandou Ezequiel fazer? Quem lembra da visão do Vale de Ossos Secos? Qual foi a primeira ordem que Deus deu para que o profeta Ezequiel liberasse com a boca dele? Ossos secos, ouvi a voz do Senhor, junte-se cada osso ao seu osso. Ele mandou o quê? Deus quer fazer o milagre, mas a primeira coisa, ele mandou o quê? Juntar. Irmão, juntou. Segunda coisa, veio nervos e tendões. Irmão, ei, tem que amarrar. Prender um. Irmão, o que nos prende um ao outro? O Espírito de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus abundante em nós nos prende. Nos amarra como corpo.
Aí, depois, o que está faltando agora? Senhor, os ossos juntaram, agora está tudo amarradinho no outro. Agora não solta mais não, está tudo soltinho, está tudo juntinho. Manda vir carne. Carne, tem que encher isso aí. Irmão, Espírito Santo, vem e enche. Preenche a glória de Deus, a presença de Deus. E depois, pele, cobertura, oração, orai uns pelos outros. Amém, meu querido? E aí depois, irmãos, o que vem é o Espírito colocando de pé. O que nos mantém de pé, irmãos, em Deus é o Espírito Santo, é a presença do Senhor. Portanto, irmãos, esse negócio de Cristo sim, igreja não, lembra o que eu estou falando para você? Vigia, Satanás levantou essas coisinhas hoje, irmão, sabe para quê? Para tirar você da vontade do Senhor. A igreja, irmãos, ela tem problema? Tem. Sempre teve. Sempre, desde o começo. A gente fala muito da igreja primitiva, não fala? Vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Lê lá para você ver. Briga, treta na igreja. Treta por quê? Os jovens e os velhos brigando. As viúvas chegam lá, apóstolos. As irmãs mais novas não deixam a gente fazer nada. Acham que a gente está mais velha, que a gente não tem mais pique. Aí elas querem fazer tudo e não deixam a gente fazer. Aí os apóstolos falam, meu Deus do céu, que coisa. Ô ser humano. Irmão, aí os apóstolos falam assim, ó, a gente precisa dar um jeito nisso aqui. Porque nós, apóstolos, precisamos nos dedicar ao quê? Ao ensinamento. Se a gente for ficar servindo as mesas, o que é servir as mesas? Se a gente for ficar cuidando das coisinhas pequenininhas, do dia a dia, de convívio, de coisinha, a gente não vai se dedicar à palavra e a igreja vai empobrecer espiritualmente. Porque, irmão, aqui tem um detalhe muito importante que eu preciso falar para vocês e alertar as pessoas, inclusive se tiver pregadores ouvindo. Pastores, se preocupem em dar uma boa palavra para o povo em nome de Jesus. Sabe, irmãos, hoje os pastores se preocupam com muitas coisas extra. Sabe, não choram mais aos pés do Senhor por uma palavra. Irmão, pasmem. Hoje em dia, a maioria dos pastores é copia e cola. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-V, Ctrl-C. Vai na internet, busca um assunto. O que estão se falando hoje em dia? Dá um Google. Irmão, hoje o Espírito Santo é o Google. É o GPT. Irmão, GPT. Ô, sai GPT, eu quero uma pregação sobre tal coisa. O GPT vai lá e escreve uma pregação, ele vai lá e lê para o público e fala qualquer coisa, está tudo de bom tamanho. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O ministério pastoral, irmãos, o ministério de quem prega a palavra de Deus, ela é primeiro um ministério de consagração, amém, meu querido? De consagração. Irmão, pastor que não está disposto, pregador que não está disposto a chorar aos pés de Cristo, ele nunca vai ter um bom alimento para o seu povo. E a Bíblia fala uma coisa, irmãos, que talvez vocês não saibam, não perceberam. Sem profecia o povo se corrompe. O que é profecia? Pastor, profecia é aquele negócio de adivinhação? Não, meu querido. Profecia é a palavra pregada, ensinada como ela é, como tem que ser, pela unção do Espírito Santo. Irmão, eu sou de um tempo, como eu estou ficando pré-histórico, eu sou de um tempo em que nós, meu querido, para trazer uma palavra aqui, e graças a Deus, irmãos, Deus é minha testemunha, eu continuo fazendo isso até hoje. Eu sou de um tempo, irmãos, em que a gente, para pregar, a gente se consagra, a gente dobra os joelhos, e dobrar joelhos não necessariamente, mas assim, se coloca aos pés de Cristo e fala, Senhor, a obra é do Senhor, o povo é teu, e o Senhor sabe o que cada um precisa. Eu sou apenas um instrumento, Deus. Põe a sua palavra na minha boca, porque a palavra do Senhor diz, filho do homem, abra a tua boca e eu encherei. Enche, Senhor, e me dá a tua palavra. Irmãos, e ali Deus vem, inspira você e você libera a palavra do Senhor. E com esse alimento a igreja vai caminhar, a igreja vai andar. Mas hoje, irmãos, infelizmente a maioria está um copiando o outro. É por isso que a gente vê as mesmas coisas. É uma cópia do outro. Irmão, quando eu cheguei aqui em Bugaçu, eu cheguei para assumir o lugar de um outro pastor. Aí o pastor foi tirado daqui, mandado para outro lugar e eu vim assumir. Irmão, eu cheguei, alguns aqui são mais antigos, lembram disso. Vão lembrar disso que isso está diante do Senhor. Eu cheguei aqui, irmão, tudo que o outro pastor estava fazendo eu concluí, coisa que tinha ficado pela metade eu concluí, para que aquilo que ele determinou pudesse acontecer.
Irmãos, só que enquanto eu estava fazendo o que o outro pastor estava fazendo, eu comecei a pedir uma direção para quem? Para Deus. Senhor, eu estava em São Paulo. São Paulo é uma situação, é um ambiente, é um tipo de guerra espiritual. Aqui é outro lugar que eu nem conheço, em Bugaçu. Senhor, o que o Senhor tem para esse lugar? E alguns mais antigos aqui vão lembrar. Irmãos, que eu comecei a fazer um trabalho diferente do outro pastor. Porque foi a direção que Deus o quê? Me deu. E graças a Deus, irmãos, para a glória de Deus, deu bastante fruto em nome do Senhor Jesus. Para a glória de Deus. Irmãos, eu não posso chegar aqui, sabe? Hoje você vê, irmão, ministérios onde, né, as pessoas imitam até os trejeitos do líder, o jeito de falar. Pastor, mas... Irmão, não, ei. Paulo fala que até a nossa voz tem propósito, irmão. O seu jeito de ser, de pregar. Eu me lembro que alguns colegas meus chegavam assim, ô pastor Marcos, você está ouvindo outro pregador, né? Não é possível, você está ouvindo coisa por aí, porque você não parece, você não prega igual líder, você não prega igual não sei quem. Eu falei, esse é o jeito que Deus me deu. Se eu for imitar alguém, vai me dar problema. Vai me dar problema. Deixa eu ser como Deus quer que eu seja. Irmão, eu sempre fui assim. Sempre fui assim. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque, irmão, nós temos que vigiar para não sermos tentados e levados por modismos. Toma muito cuidado. Eu estou vendo gente se perder, irmão, porque eu vi ao longo desse tempo, gente se perder por quê? Porque segue modismo. Surge uma coisa, agora estão fazendo isso, agora estão fazendo aquilo outro, isso, aquilo outro. Irmão, um povo em busca de novidade. Irmãos, os judeus chegam para Jesus e falam assim, os judeus, os fariseus, os escribas, chegam para Jesus e falam assim, Jesus, mostra para nós algum sinal aí, alguma coisa para que nós creamos em Ti. Vocês estão em busca de coisinha diferente? É? Jesus fala assim, não tem nada de novo e não tem nada de diferente. O único sinal é o sinal do profeta Jonas, que esteve 3 dias no ventre do peixe e depois foi expelido. O Filho do Homem estará 3 dias no seio da terra e depois se levantará. É o que sempre está escrito, não tem mudança. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí hoje, irmão, nós temos uma geração que está atrás de novidade. O que tem aqui nessa igreja? O que estão fazendo aqui agora? Aí, irmão, pregadores preocupados em atrair esse público, em servir esse público que ávido por coisas novas, diferentes daquilo que a Bíblia diz. Irmãos, esses pastores estão deixando de vigiar, deixando de ser prudente, deixando de orar para buscar uma direção de Deus e está dando aquilo que é modinha. Sabe o que acontece? Fraqueza espiritual, falta do operar do Espírito Santo, não há quebrantamento, não há arrependimento, não há conversão, não há novo nascimento, não há derramar do Espírito Santo. É isso que nós estamos vivendo. Porque deixaram de vigiar, deixaram de orar, deixaram de buscar a quem? A Deus. Irmão, você é servo de Deus, filho de Deus, filha de Deus, você que está aqui nessa manhã. Vigie em nome do Senhor Jesus, guarda a tua posição em nome do Senhor. Irmão, para você se tornar um filho, uma filha de Deus, Jesus se sacrificou muito. Irmãos, e depois de Jesus, houveram pessoas que deram a vida, morreram, irmão, morreram. Irmãos, em solitárias, como João na ilha de Patmos, morreram, meu querido, decapitados, cortados. Irmãos, pessoas que derramaram a vida, o sangue, literalmente, para esse evangelho chegar até você. Vigie em nome de Jesus. O que Satanás está levantando esses dias para poder tirar sua fé, tirar sua comunhão com Deus, sua alegria, sua paz? Ele está usando as circunstâncias da vida, as dificuldades da vida? E outra coisa, irmão, não são só as dificuldades. Satanás também sabe trabalhar com os prazeres da vida. Alegre demais, feliz demais, exitoso demais. E aí eu começo a me envolver com as coisas do mundo, por quê? Porque eu estou feliz demais, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Lembra, irmão, que eu fiz um comparativo? Irmão, não que Deus queira que o seu povo seja pobre, no sentido de miserável. Não, irmão, Deus não quer que a gente seja miserável, mas presta atenção. À medida que as pessoas ganham dinheiro, irmão, pasmem, à medida que as pessoas crescem financeiramente, elas vão perdendo também a sua espiritualidade, a sua comunhão com Deus. Irmão, o que eu estou falando para você é comprovado, tá? Sabe por quê? Pastor, mas a comunhão com Deus é só ir na igreja? Não, irmão, presta atenção. Antes a pessoa não tinha dinheiro para fazer certas coisas. O passeio da família era ir para onde?
Igreja. Para sair de casa, vamos para a igreja. Aí vinha, irmão, aquela coisa toda. Irmão, começa a ganhar dinheiro. Compra um carro, agora a locomoção está mais fácil. Tem dinheirinho para quê? Para ir num restaurante, para ir não sei na onde, para ir no cinema, para ir numa praia, para ir não sei na onde. Aí começam, irmão, os compromissos. Casa de Deus? Pastor, eu estou indo, viu? Agora eu tenho dinheiro para ir para outros lugares, viu? Ó! E vai. Pastor, mas Deus está no coração. É, irmão, é assim mesmo. É assim que Satanás gosta. É desse jeito. Irmãos, sem perceber, nós estamos nos embriagando com o mundo, curtindo o mundo, nos divertindo com o mundo, e a casa de Deus está ficando o quê? Leia, irmãos, para você saber como isso é grave, que não é balela de pastor, leia o livro de Ageu, capítulo 1. É tempo para vocês estarem em suas casas abarrotadas, enquanto a minha casa está deserta? Dá uma lida lá. Vê o que Deus fez com o povo que se comportou dessa maneira. Dá uma lida lá. É só dar uma lida, irmão. Irmão, está tudo aqui, ó. Na palavra. Pastor, então quer dizer que agora, porque eu cresci, prosperei, então, pastor, tem que ficar enfurnado na igreja, não posso passear. Não, irmão, alguém disse isso? Não. O que eu estou dizendo, vigia. Porque talvez, irmão, isso começa a virar um estilo de vida para você, e aí você fica anos-luz sem vir aonde? Na casa de Deus. Ouvir uma palavra, se reunir com os irmãos, orar uns pelos outros, buscar uma direção, para talvez, irmãos, você pregar para um familiar seu que está problemático, sabe? Orar por ele, vir aqui buscar uma direção para você poder fazer algo que Deus quer que você faça, mas não, você está distante demais do corpo de Cristo, porque agora você consegue se divertir, você consegue, desfrutar das coisas do mundo, então você começa a se esquecer da casa de Deus. Irmão, tem uma coisa na Bíblia que eu acho maravilhosa, meu querido, que é a questão de Abraão. Olha que coisa interessante. Abraão desejou ser pai a vida inteira, aí Deus deu o filho para ele. Irmão, antes do filho, pode ler no texto também, pode ler a história de Abraão que você vai ver. Aonde Abraão ia, ele levantava um altar para quem? Para Deus. Irmão, ele ia para tal lugar, lá tinha um altar para Deus, porque, irmão, cultuar a Deus para ele era sagrado, tinha que ter o culto, um momento. Ele trabalhava, peregrinava, fazia as coisas, mas tinha um horário para ele prestar o quê? Um culto a quem? A Deus. Irmão, era sagrado para Abraão. Aí o que aconteceu? Nasce o filho da promessa, Isaac. Irmão, olha o Abraão. Eu vou ali com o Isaac fazendo não sei o quê. Eu vou agora com o Isaac não sei o quê. Eu vou ensinar o Isaac a caçar. Eu vou ensinar não sei o quê. Eu vou não sei o quê. Irmão, quem está olhando lá do céu? Deus. Abraão para cá. Abraão para lá. Abraão para cá. Isaac para cá. Aí Deus fala assim, rapaz, tem bastante tempo já que o Abraão não aparece aqui na minha presença. Não reserva um tempo para orar aqui. Olha o altar como que está lá. Já tem bicho morando lá. Irmão, aí Deus fala assim, vou ver onde está o coração de Abraão. Aí Deus fala assim, Abraão! Senhor, quanto tempo! Pois é, Abraão. Vamos trocar uma ideia aqui. Eu sou Deus? O Senhor é Deus. Tá bom. Você é obediente a mim? Sou, Deus. Então tá bom. Vou pedir uma coisa para você. Pode pedir, Deus, tudo que você quiser. O Senhor sabe que o meu coração para o Senhor é uma manteiga. Irmão, o que Deus faz? Me dá o teu filho em sacrifício, aquele que você mais... Irmão, é interessante a expressão de Deus, sim ou não? Aquele que você mais ama. Irmão, Abraão não percebeu que aquilo que ele desejou ter, e que ele se derramou na presença de Deus para ter, quando Deus deu, ele trocou as coisas de lugar. Irmão, está no texto. Isaac se tornou, por aquele tempo, mais importante, mais digno de dedicação do que quem? Veja, irmão, não é que Abraão se esqueceu de Deus. Não é que Abraão passou a odiar a Deus. O Abraão apenas trocou o quê? De lugar. Eu preciso me dedicar a Isaac. Curtir Isaac, viver Isaac, vivenciar Isaac. Pastor, mas não era a alegria de alguém que passou a vida inteira querendo dizer, pastor,
É tomar de alegria. Pois é, por isso que Jesus está mandando vigia. Vigia. Porque, irmão, a alegria também pode te derrubar da fé, da vida com Deus. Irmão, Deus te deu algo, Deus está te fazendo crescer, em todos os sentidos. Puxa, te deu alguém para amar, louvado seja Deus. Te deu filhos, louvado seja Deus. Um emprego abençoado, louvado seja Deus. Mas, irmãos, não permita que essas coisas te afastem do seu compromisso com Deus. Porque todas essas coisas têm lugar na sua vida, mas o lugar de Deus não pode ser substituído nunca. O altar de Deus no teu coração não pode ser tirado, irmão. O altar de Deus no seu dia a dia não pode ser tirado. Você tem que ir lá sacrificar, ou seja, você tem que falar com Deus, buscar a Deus, você tem que servir ao Senhor, aprender dEle. Sabe, irmão, hoje a gente fica com uma... Sabe, e aí para poder encerrar a mensagem, nesse negócio de vigiar, irmão, hoje a gente é permeado com um monte de pensamento que colocaram, que Satanás levantou nesse mundo aí, e a gente coloca na cabeça, e a gente começa, até esses tempos atrás, uma pessoa fala para mim, pastor, eu não sou rato de igreja, eu não sou bitolado, não sei o quê. Eu falei, não, você não precisa ser rato, não é porque a gente está na igreja que a gente é bitolado e rato de igreja, não é isso. Ninguém está falando que você tem que morar dentro da igreja. Amém, meu querido? Mas, irmãos, olha que coisa interessante. Jesus entra na casa de Marta e Maria. Vocês conhecem essa história? Irmão, Jesus avisou que hora que ele ia lá? Não. Jesus combinou alguma coisa? O texto pelo menos não diz. Que Jesus mandou um recadinho e falou, ô Maria, ô Marta, eu vou aí 3 horas da tarde. O texto bíblico não diz. Mas, irmão, o que o texto bíblico diz é que Jesus foi à casa de Marta e Maria e de Lázaro. Lázaro não tinha chegado ainda, Jesus chega lá. Irmão, quando Jesus chega, a gente vê 2 cenas acontecendo, 2 ações. A primeira delas, Jesus entrou, se assentou. O que aconteceu? Maria parou o que estava fazendo e se assentou aos pés de Jesus, porque sabia que quando Jesus chegava, ele ensinava. Jesus sempre tinha algo para passar, ela queria aprender. E ela foi, deixou tudo ali e se assentou aos pés de Jesus. Irmão, e Marta? Lembra? Olha a Marta. Jesus, mexendo feijão. Jesus, pode entrar. Você já é da casa, fica aí à vontade aí que eu tenho coisa para fazer, viu? Fica aí. Tá bom, temperei o sal, deixa eu pegar a vassoura para varrer. E Jesus lá, irmão. Deixa eu pôr lá a roupa para quarar. Irmão, Marta para lá e Maria. Aquele era o momento de se assentar aos pés de Jesus. Amém, meus amados? Irmão, de quem Jesus chamou a atenção? Repreendeu. Quem? A que parou para se assentar e ouvir, parou tudo, para reservar um tempo para ouvir, ou daquela que não parava para ouvir? A que não parava para ouvir, a que não reservava tempo. Irmão, veja, tempo para ouvir. Sabe por quê, irmão? Chega uma hora que o crente, principalmente, irmão, nós que estamos mais rodados, a gente costuma pensar que nós já sabemos o suficiente para alimentar a quem? Nós mesmos. Já sei, já aprendi, já sei como que faz. Então, irmão, você tem que parar para o quê? Você quer ver uma coisa? Jesus ia ao templo ou não ia? Ele ouvia os líderes judaicos pregar ou não? Pode ler no texto, irmão. Ele ouvia. Não, pastor, Jesus não ouvia ninguém, ele era o mestre. Ele parava para ouvir. Um dia deram oportunidade para ele, lembra? Jesus, queremos dar uma oportunidade para o senhor ler um texto. Irmão, lembra que Jesus foi lá, ele abriu? Lógico que naquele tempo, irmão, não era por capítulo e por número, tá? Era o livro do rolo. Aí deram um livro do rolo para ele ler. Irmão, e por incrível que pareça, por obra do Espírito Santo, quando ele abre o rolo, Isaías 61, que é Isaías 61 para nós hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois eis que me ungiu a pregar boas novas quebrantadas, e ali ele vai lendo. Jesus parava para ouvir. Irmão,
Ouça a palavra de Deus em nome de Jesus. Por isso, irmão, por isso que é importante, vem na casa de Deus, vem ouvir a pregação do Evangelho, vem aprender. Irmão, olha o que o Espírito Santo está falando para você hoje, meu querido. Você é filho de Deus, você é filha do Senhor. Deus sempre tem, meu querido, uma mesa, um banquete preparado. O seu lugarzinho está ali, meu querido, preparado. Vem para a casa de Deus. Vigia na tua vida espiritual, vigia na tua comunhão com Deus. Não deixe que as coisas exteriores sejam as durezas da vida, sejam os prazeres da vida, as conquistas da vida. Não permitam que essas coisas façam você abandonar o altar da presença de Deus. Irmãos, é importante a gente estar no corpo de Cristo, é importante a gente estar em comunhão com os irmãos, em comunhão uns com os outros, e aqui nós nos reunirmos e orarmos e buscarmos a Deus, porque a Bíblia diz, orai uns pelos outros para que sareis. Esses dias nós aprendemos, irmãos, eu quero me lembrar dessa pregação para vocês. Herodes levanta uma perseguição contra a igreja. Ao invés deles se espalharem, eles se juntaram num lugar para orar, para buscar a Deus. E quanto mais eles se juntavam, quanto mais a perseguição se levantava, mais eles se juntavam, mais eles oravam, e a igreja o quê? Crescia, vencia. Porque, irmãos, o inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Satanás não vai cirandar você como trigo, não, meu querido, para te destruir, não. Você vai permanecer como filho de Deus, como servo do Senhor, em nome de Jesus. E você vai cumprir a obra, o plano que Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque essa é a vontade do Senhor para a tua vida. Portanto, irmãos, Jesus hoje está dizendo, você não sabe quando vai ser aquele tempo do seu encontro com o Senhor para a eternidade. Então, vigie, guarda a sua posição, faz a obra que Deus está mandando você fazer. Porque, irmãos, para encerrar, eu digo, Ele vai cobrar todos nós, segundo o que Ele nos mandou fazer, o que Ele confiou a nós. Então, não desperdice a unção que Deus derramou na sua vida, não. A graça que Ele derramou na sua vida. Não desperdice. Sirva a Deus em nome de Jesus. Amém? Vocês me permitem fazer uma oração com vocês? Aleluia. Aleluia, Senhor. Pai querido, Pai celestial. Não há qualquer dúvida, Pai, de que nós estamos, segundo a sua palavra e pelo que vemos, vivendo a última parte da profecia de Daniel. Meu Deus, os tempos derradeiros da história da humanidade, meu Pai. E aqui, Senhor, eu não estou cravando datas, dizendo que daqui décadas ou daqui a alguns séculos, não, o Senhor sabe o tempo, mas a gente percebe, meu Pai, como o inimigo tem trabalhado, meu Deus, nesse mundo, oprimindo as pessoas, mas também, meu Pai, quando nós olhamos para nós, igreja, cristãos, servos de Deus, a gente percebe que há uma conspiração do mal, meu Pai, do maligno, para, de alguma maneira, atingir a nossa vida espiritual, meu Deus, a nossa mentalidade cristã, meu Deus, para de alguma maneira frustrar a nossa caminhada com Cristo. E hoje, como falamos dentro dessa palavra, Pai, é como Satanás tentou fazer com Pedro, quando Jesus disse que Satanás queria cirandar, meu Deus, moer Pedro como o trigo é moído, Pai, para impedir que Pedro fosse a bênção que ele se tornou, meu Pai, em Cristo Jesus. Meu Deus, hoje, Pai, há muitas circunstâncias se levantando. Às vezes são os problemas da vida, as dificuldades, são as lutas, os embates, às vezes dentro da própria família, Pai. Senhor, são os embates na vida profissional, financeira, nos relacionamentos com as pessoas. Meu Deus, são os embates até mesmo, meu Pai, dentro do ambiente que se chama igreja, Pai. Senhor, e todas essas coisas, Satanás acaba usando, meu Pai, para de alguma maneira nos entristecer, nos abater e nos afastar do centro da sua vontade, Pai. Quantos, meu Pai, um dia estiveram no Evangelho e hoje não estão mais, meu Pai? Quantos um dia estiveram, meu Pai, levando a mensagem do reino e hoje estão calados, meu Pai? Quantos, ó Senhor, ministravam as coisas de Deus e hoje, Pai, estão completamente emudecidos, ó Senhor? Porque outras coisas foram entrando em seu coração e mente, aquilo os fermentou de tal maneira que destruiu a fé deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a sermos vigilantes, a sermos prudentes, meu Pai. Senhor, eu oro por mim, por esses que estão aqui na igreja, os que nos acompanham pela internet, eu oro por esses que ouvem essa oração nesse momento e eu digo, Pai, abre os nossos olhos espirituais. Senhor, se tem alguma escama de engano espiritual, meu Pai, Senhor, talvez coisas que nos convenceram a pensar, acreditar e a recitar, meu Pai. Como essas frases de efeito, meu Pai, Cristo sim, igreja não.
Meu Deus, como essas frases dizendo, a igreja sou eu, não é a igreja, a congregação, não, a igreja sou eu sozinho sou a igreja, Pai. Quantas mentiras Satanás levantou e muitas pessoas se envenenaram com isso, Pai. E hoje não conseguem estar em Deus, com Deus, não conseguem, meu Pai, parar para ouvir a sua palavra por meio dos teus servos, Pai. Senhor, é como se tudo aquilo que o Senhor fez fosse perca de tempo. Jesus levantou na terra a sua igreja, mas parece que a igreja, meu Pai, não é importante. Meu Deus, em Efésios diz que o Senhor deu uns para doutores, apóstolos, pastores, querendo o aperfeiçoamento do corpo, mas parece que não é mais importante ter pastor, meu Pai. Não é mais importante ter pregadores, Pai. Senhor, as pessoas hoje estão convencidas por um engano de Satanás e muitos perderam a sua fé, meu Pai. Meu Deus, e o pior de tudo, aquele grande dia se aproxima, Pai. Seja o Senhor Jesus voltando sobre as nuvens para nos buscar, ou a nossa vida, Pai, que está caminhando para o final, Pai. Porque a vida passa como um conto ligeiro, Senhor. É como um conto ligeiro, é muito rápido, Pai. Ontem somos crianças, hoje adultos, amanhã, meu Pai, partimos. Senhor, e o que nós fizemos da nossa vida? Para quem nós vivemos? Como, meu Pai, Senhor, frutificamos nessa vida, Senhor? Meu Deus, nós precisamos vigiar, Senhor. Se chegamos ao Evangelho, meu Pai, não podemos mais olhar para trás, não podemos lançar a mão do arado, Pai. Não podemos, ó Senhor, nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. O caminho do cristão é para o reino, é para o alto, é para cima, é para Deus, meu Pai. Ó Senhor, eu sei, a porta é estreita, o caminho é apertado, é verdade, Pai. Senhor, não é tão simples, não é tão fácil, mas... Senhor, como Jesus disse, tenha bom ânimo, eu venci, vocês também podem vencer, então Deus, nos ajude a vencer, meu Pai, a incredulidade. Senhor, nos ajude a vencer o desânimo, nos ajude a vencer a corrupção desse mundo, nos ajude a vencer o fermento dos fariseus, meu Pai, as falsas doutrinas, meu Deus, as falsas ideologias que corrompem o coração do cristão. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a vigiar, para que essas coisas não nos fermentem, Pai. Porque o Senhor continua sendo Deus, Jesus Cristo continua sendo o Senhor, o Espírito Santo continua se movendo e se derramando, meu Pai. Senhor, nós queremos viver a graça do Senhor, nós queremos viver, meu Pai, esse poder da sua presença e do Espírito Santo, Pai. Nós queremos ser instrumento nas tuas mãos, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, queremos ir, Senhor, à fonte, à tua cisterna, buscar a água viva, para levarmos àqueles, meu Pai, que têm sede. Queremos ir à tua mesa, Pai, e ali pegar o pão, para levar o pão àqueles que têm fome, Senhor. Meu Deus, mas para isso é preciso buscar, então, Senhor, em nome de Jesus, que a gente busque sua face, que a gente busque a sua presença, meu Pai. Para que então, comendo e bebendo de ti, sejamos fortalecidos, sejamos, meu Pai, ungidos e enviados pelo Senhor. E então, meu Pai, quem estiver à nossa volta, receberá do que é teu, Pai, porque nós teremos para dar de ti, em nome de Jesus, meu Pai. Não queremos ser, como Pedro disse, Pai, como alguns na igreja, que são cisternas vazias, nuvens sem água, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos ser vasos de honra para o seu santo nome, Pai. Nós queremos te glorificar com a nossa vida, Pai. Queremos conduzir nossa casa, nossa família dentro da sua palavra, meu Pai. Queremos ser servos teus em tempo integral, meu Pai, não só quando nos reunimos na igreja, mas no nosso trabalho, na escola, onde estivermos, meu Pai. Queremos dar testemunho da sua glória, então, Pai, em nome de Jesus. Enche-nos do teu Espírito, da sua graça e da sua unção, e nos ajude, meu Pai, a sermos prudentes, a sermos vigilantes, porque o inimigo tem tentado tragar a vida dos cristãos, a nossa fé, tem tentado destruir sua igreja, mas nós ficaremos de pé, meu Pai. Que a gente seja como aqueles 7.000 joelhos que não se dobraram, cujas bocas não beijaram Baal, meu Pai. Que a gente seja essa geração fiel ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, abençoe essa igreja, abençoe esse povo, abençoe essas vidas que sinceramente estão orando comigo nessa hora. E nós vigiaremos, Pai, porque perto está o Senhor. Assim seja, amém, graças a Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês, tanto aqui na igreja, vocês que nos acompanham pela internet, Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Tá? E você que acompanha pela internet, está longe ou está em outro país, né?
procure uma casa de Deus aí perto de você, onde se prega o Evangelho de Cristo Jesus, se achegue lá, tá bom? Porque tem lugar à mesa para você e para sua família, tá bom? E fica firme no Evangelho de Cristo, tá? E sirva ao Senhor. Aquilo que você aprender lá na igreja, aquilo que você aprender com Cristo, compartilhe com as pessoas em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos rico e abundantemente.